nome é Ana Paula e a gente vai estar falando aí um pouco acerca das funções de limite, tá? E caso ocorra alguma interferência, como ele já disse, é só avisar aí que eu volto o slide, repito de onde parou, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu fazendo uma pesquisa, né, pela internet, livros acerca de funções de limite, eu achei um exemplo muito interessante, muito simples, mas muito interessante. Eu achei muito válido trazer para que a gente possa entender muito melhor como enxergar o limite mais no real, sabe? Então, aqui vamos supor que nós temos uma chapa metálica, e essa chapa aqui, ela está aquecendo. E quando isso acontece, é provável que ocorra aí uma dilatação. Tá? Então, vamos supor que ela esteja aquecendo. Eu até coloquei um indicador aqui, esse vermelho, essa cor vermelha, para indicar esse aquecimento. Tá? E aqui desse lado, eu peguei a parte de cima dessa chapa, tá? Só a parte plana dela mesmo, e coloquei aqui que a base dela é de aproximadamente 6, sabendo que essa chapa ela é quadrada, então isso quer dizer que os lados dela são iguais. Então, esse lado aqui igual a esse, igual a esse, que é igual a esse, já que é um quadrado. E eu disse que é aproximadamente 6, porque como ela está dilatando, então ela vai deixar de ser 6. Eu coloquei centímetro aqui só para ficar mais didático, porque quando se trabalha com chapas, geralmente são tamanhos bem maiores, né? E aproximadamente 6, porque ela já deixou de ser 6, né? Já que ela tá acontecendo esse fenômeno de dilatação nela. Então, se essa base dela, esses lados, vale aproximadamente 6, a gente tem que a área dela é aproximadamente 36, tá bom? Por quê? Porque toda a área de um quadrado é x ao quadrado, é o lado vezes lado, tá bom? Então, a gente tem aqui, novamente, repetindo, a gente tem a base dela que é aproximadamente 6. Por quê? Porque está ocorrendo uma dilatação, então esse lado ele pode assumir valores tanto acima de 6, mas muito próximo de 6, quanto abaixo de 6, mas também muito próximo de 6, tá bom? E aí eu coloquei aqui essa função área, tá? Que é justamente a área dessa parte plana aqui da chapa, sendo como x ao quadrado. Então, quando eu calculo a área dela aqui, eu tenho que ela é também aproximadamente 36. Aproximadamente porque, como ela deixou de ser 6, ela não é mais 6, ela vai assumir valores próximos a 6. Então, ela vai assumir valores também próximos a 36, tá? Aqui, olhando de forma gráfica para esse problema, a gente tem a função x ao quadrado, que é a função que representa a área, né, desse quadrado. É uma função quadrática, então a gente tem aqui a representação dessa função por uma parábola. E aqui a gente tem o 6, né, que é a base desse meu quadrado. E quando a gente tem a base dela valendo 6, ou aproximadamente 6, já que está acontecendo uma dilatação nela, a gente tem que os valores de área também se aproximam de 36. E aí eu coloquei essas duas setas aqui vermelhas próximos de 6, porque esse tamanho de base com a dilatação, ela pode estar variando tanto para valores maiores que 6, ou para valores menores que 6. Tá? Então, quando eu tenho valores, por exemplo, de 6,01, a minha chapa metálica dilatou e agora ela tem uma base de 6,01. Então, a minha área dela
Tá dando para ouvir? Então, voltando aqui, a gente tem que, se eu tenho valores de próximos, né? No caso, como está ocorrendo a dilatação, eu vou ter valores tanto, esses valores podem ser acima de 6 ou abaixo de 6, tá? E dependendo do valor que vai dar aqui, a minha área também vai variar, mas aí vai continuar sendo valores próximos a 36, tá bom? Aqui eu trouxe duas tabelas de valores possíveis, né, para valores, no caso, acima de 6 e abaixo de 6, mas muito próximos de 6, tá bom? No limite, a gente tem que, quando os valores são próximos, né, ao x, no caso aqui, a 6, e maiores que 6, a gente vai dizer que esses valores, eles são próximos de 6 pela direita, desculpa, pela direita, tá bom? E quando eu tenho valores menores que 6, mas muito próximos de 6, eu vou ter valores de x pela esquerda, tá? E aqui a gente entra num item de limite, que é os limites laterais, mas que, na verdade, é um método de resolução também para funções de limite, tá? Mas aí a gente pode se aprofundar mais nos limites laterais na próxima aula, em outra oportunidade. Coloquei aqui, analisando nas tabelas abaixo, o comportamento da função f de x igual a x ao quadrado, quando o valor de x se aproxima de 6, tem-se que a função assume valores próximos a 36. Então, aqui, ó, aqui eu coloquei valores muito próximos de 6, mas maiores que 6, ou seja, esses valores aqui, eles vão estar nessa posição, acima de 6, tá bom? Então, aqui eu tenho 6,1. Quando eu tenho o valor de x de 6,1, eu tenho que a minha função, ela é 37,21, porque quando eu pego esse valor e substituo aqui na minha função, ó, x ao quadrado, eu tenho a minha função valendo 37,21. Mas quando eu me aproximo ainda mais do 6, do valor de 6, ou seja, 6,05 é mais próximo ainda de 6. E quando isso acontece, a minha função ela vai ainda mais para perto do valor 36. Aí ficando no valor de 36,6025. E quando eu assumo um valor ainda mais próximo de 6, ou seja, 6,01, a minha função vai estar mais perto ainda de 36, ó. E quando eu tenho um valor ainda mais próximo, 6,005 é ainda mais próximo de 6 do que o valor de 6,01, a minha função assume um valor ainda mais próximo. E assim sucessivamente. Quanto mais perto de 6 eu for chegando, mais perto de 36 a minha função vai estar. E aqui nessa tabela vai acontecer a mesma coisa, só que eu vou ter valores que vão se encaixar aqui, ó, antes do 6. Valores de x pela esquerda, tá bom? Então, aqui eu tenho o valor de x de 5,95, que é um valor próximo de 6, mais menor que 6. E quando eu tenho isso, eu tenho que a minha função é 35,4025, mais ou menos aí próximo de 36. Mas quando eu me aproximo mais de 6 aqui, com 5,99, eu tenho que a minha função ela se aproxima ainda mais de 36, ó, 35,88. É mais próximo de 36. E quando eu me aproximo ainda mais, ó, 5,995, a minha função ela já vai para 35,94. Então, aí está mais perto ainda de 36. E assim sucessivamente, ó. Quando eu vou para mais perto, olha aqui, essa 5,99, o valor de x, a minha função fica bem próxima ainda de 36, 35,988. Tá bom? Então, isso basicamente
o que acontece quando a gente usa os limites laterais, que a gente pode reservar uma aula, né, mais à frente para a gente discutir um pouco mais a respeito disso. Aqui nós temos a definição do limite de uma função e está escrito assim: sabe-se que f de x é definida quando x está próximo ao número 6, ou seja, f é definida em algum intervalo que contenha 6. Então, escrevemos. Então, para a gente escrever a nossa função diária em termos de limite, fica dessa forma. Limite de x ao quadrado, que é a nossa função, quando x tende a 6, é igual a 36. Quando o nosso x está num valor muito próximo de 6, o nosso limite ele se define em 36, tá bom? Dessa forma, para qualquer função limite, tem-se que os valores de uma função f de x seja definido quando x está próximo ao número n. Então, quando você tem uma função limite, você lê da seguinte forma: o limite de f de x, e aí você vai ter a função, quando x tende a n é igual a L, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa ver na prática como que isso acontece. E aí a gente vai resolver aí esses itens, do A até o D. Aqui no item A, a gente tem que o limite de 4x ao quadrado menos 7x mais 5, quando x tende a 1. Então, a gente tem que saber quanto vale esse limite aqui. Como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor que tende o x, que nesse caso é 1, x tende a 1, nós vamos pegar esse valor e vamos substituir onde tem x, tá bom? Então, a gente vai colocar 1 aqui no lugar desse x e aqui nesse também. Então, vai ficar assim, 4 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 5. Fazendo esse cálculo aqui, o resultado vai dar 2. Então, a gente lê limite de 4x ao quadrado menos 7x mais 5, quando x tende a 1, é igual a 2, tá bom? O item B, a gente vai fazer o mesmo. Nós temos aqui uma função, limite de x ao quadrado mais 2x menos 3, dividido por 5 menos 3x, quando x tende a menos 3. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o menos 3 e vamos substituir da mesma forma onde tem x, tá bom? É muito importante que quando você for fazer essa substituição, é importante que a gente coloque entre parênteses esse valor, porque no final sempre dá um jogo de sinal, e aí às vezes confunde e o resultado sai diferente, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma. Nós vamos substituir o menos 3 onde tem x. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, menos 3. Dividido por 5 menos 3 vezes menos 3. Quando a gente faz esse cálculo aqui em cima dá 0 e aqui embaixo dá 14. Logo, isso tudo dá 0. Então, o limite dessa função quando x tende a menos 3, é igual a 0. No item C, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o valor que tende o x, que no caso aqui é menos 1, vamos substituir onde tem x, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma. Raiz, vou ler primeiro a função, limite da raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 3x menos 3 dividido por 5x menos 4. Quando eu substituo menos 1 no x, nós temos que raiz quadrada de 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 menos 3 dividido por 5 menos 1 menos 4. Quando a gente faz esse cálculo aqui em cima e embaixo, a gente
tem o resultado de raiz quadrada de menos 4 dividido por 9. Como a gente tem dois sinais aqui iguais, menos com menos vai ficar mais, então os dois vão ficar positivos, tá bom? E aí aqui a gente usou uma propriedade de raiz, tá? Onde quando você tem uma raiz envolvendo um quociente, você pode, como se fosse distribuir essa raiz em cima e embaixo. Para você conseguir olhar de uma forma diferente, né? E conseguir resolver melhor esse problema. Então, ficou raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 1, é igual a 2 sobre 3. Tá bom? No item D, nós temos esse limite aqui. É o limite de 3x ao quadrado menos 2x menos 5, dividido por menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Tudo isso elevado a 3. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar o 2, que é o valor que tende o x, vamos substituir onde tem x e vamos ver o resultado, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma: 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 5, dividido por menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 4. Tudo isso ao cubo. Quando a gente faz essa continha aí, nós temos 3 sobre 6 ao cubo. A gente simplifica o 3 sobre 6, porque são divisores. Então, simplifica aqui em cima por 3, vai dar 1. E aqui também por 3, que vai dar 2. Então, fica 1 sobre 2 ao cubo. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente distribui, né? Vai ficar 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo, 8, tá bom? Então, o limite dessa função todinha aqui, quando x tende a 2, é igual a 1 sobre 8. Aqui, gente, nós temos algumas propriedades dos limites, de funções de limites, né? Que a gente usa geralmente para facilitar o nosso cálculo. Muitas vezes a gente se depara com algumas funções e a gente não sabe por onde começar. Então, as propriedades dos limites, elas muitas vezes facilitam o cálculo e a gente consegue olhar de outra forma para a função, tá? Então, a primeira propriedade é essa aqui, ó, o limite de g de x mais ou menos porque aqui pode ser mais ou pode ser menos. Pode ser limite de g de x mais f de x, ou pode ser limite de g de x menos o f de x. Sabendo que o g de x é uma função e o f de x é a outra função. Mas que as duas dependem de x, tá bom? Então, a gente pode escrever essa função limite dessa forma aqui. A gente pode colocar o limite de g de x quando x tende a n, e n é um valor, né? Mais ou menos o limite de f de x quando x tende a n, certo? A gente pode escrever essa função aqui dessa forma. É como se a gente distribuísse o limite para facilitar o cálculo. Aqui, na multiplicação, funciona da mesma forma. Você pode escrever, quando você tem limite de g de x vezes f de x, quando x tende a n, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Limite de g de x vezes limite de f de x, sendo que as duas tendem a n, quando x tende a n, tá? Aqui embaixo, nós temos um valor aqui que é uma constante, que está representada por C. Quando você tem uma constante, as constantes, elas não dependem, no caso aqui, como a gente está falando de x, né? Essa constante, ela não depende de x, tá? Então, quando você tem limite de uma constante multiplicando uma função,
que você pode fazer? Você pode colocar essa constante para fora do seu limite, para também facilitar o seu cálculo. Tá? Por quê? Porque essa constante ela não depende de x, então você não vai mexer nela até então, você só vai mexer nela no final do seu cálculo, tá bom? Aqui, essa propriedade também é muito importante quando você tem o limite de uma função dividindo outra função, quando x tende a n, você pode também fazer igual aqui na soma e na subtração. Você pode colocar o limite da função de cima, quando x tende a n, dividida pelo limite da função de baixo, quando x tende a n. Isso facilita você olhar isoladamente para cada parte do seu cálculo. Você vai primeiro fazer o limite dessa função e depois o limite dessa função. É como se você fizesse um passo a passo mais simples na hora de calcular. Mas essa propriedade aqui, essa propriedade aqui do quociente, você só pode usar se o limite dessa função aqui de baixo, ela for diferente de zero. Porque quando você substitui o valor de x na função e aqui embaixo dá zero, isso implica em outra parte do cálculo, tá bom? Isso já vai ser outra coisa, já vai induzir a partir de limites infinitos, tá? Então, isso não pode acontecer ainda, tá? Aqui nós temos mais algumas propriedades. Aqui a gente tem o limite de uma função quando essa função está elevada a uma potência, tá bom? A um número, onde t é um número inteiro e positivo. Então, você tem o limite de f de x elevado a t, quando x tende a n, você pode escrever isso aqui dessa forma. Você pode colocar o limite da função de x quando x tende a n, tudo isso elevado a t, tá bom? Desde que t seja um número inteiro e positivo. Aqui também nós temos o limite, uma propriedade, mas quando envolve um radical, né? Quando envolve uma raiz. Essa raiz ela pode ser quadrada, cúbica, pode ser um 4, um 5. Também sabendo que tem um número inteiro e positivo, tá bom? Então, o limite, você pode escrever limite da raiz de t, quando de f de x, quando x tende a n, você pode escrever dessa forma. Essa propriedade ela é muito importante, porque geralmente quando você tem uma raiz, seja ela quadrada ou cúbica, na hora de resolver, principalmente quando a sua função não é uma função definida, e a gente já vai ver isso daqui a pouco, você faz um cálculo bem grande, você tem que, a gente chama de racionalizar, né, multiplicar em cima e embaixo. E aí, quando você tem isso aqui, você usa essa propriedade, quando é possível usar essa propriedade, facilita muito o seu cálculo. Aqui embaixo a gente tem o limite de k, quando x tende a n. O k também é uma constante igual à constante c, no outro exemplo de propriedades. E o limite de uma constante quando x tende a n é a própria constante, porque, como eu falei antes, a constante ela não vai depender de x. Então, você não vai ter um x para substituir o valor. Então, ela vai ser ela mesma, tá bom? Aqui, a gente tem o limite do módulo de uma função quando x tende a n. E aí, você pode escrever esse limite, né? Você pode escrever essa função dessa forma. Você pode colocar que o limite de uma função, do módulo de uma função, é o módulo do limite dessa função, tá bom? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, aplicando algumas dessas propriedades para a gente conseguir observar. Lembrando que essas propriedades, elas são importantes para facilitar o seu cálculo. Mas, se você quiser fazer direto, você pode fazer também. Isso aí vai depender da função. Muitas vezes depende da função que você vai estar trabalhando.
Então, aqui a gente tem limite de 2x² menos 3x mais 4, quando x tende a 5. Então, o que ele fez aqui? Ele usou aquela propriedade da soma e da subtração. É como se ele distribuísse, né, o limite para cada termo aqui da minha função. Então, ficou limite de 2x² quando x tende a 5, menos limite de 3x quando x tende a 5, mais o limite de 4 quando x tende a 5, tá bom? Além disso, ele ainda usou ainda mais uma propriedade, que é a propriedade da constante. Esse 2 aqui, ele é uma constante. Ou seja, ele sozinho, ele não depende de x. Então, o que ele fez? Ele jogou esse 2 para fora do limite, multiplicando ele aqui, tá bom? Então, ficou duas vezes o limite de x² quando x tende a 5. Então, ele restringiu ainda mais o cálculo dele. E aqui ele fez a mesma coisa com 3, ó. O 3 sozinho, ele não depende de x, tá? Então, como ele está multiplicando aqui, ele colocou o 3 para fora do limite. E ficou 3 vezes o limite de x quando x tende a 5. E aqui a gente tem aquela propriedade do limite de uma constante, né? Aqui você tem só o 4. O 4 ele também não depende de x, então o limite de uma constante vai ser ela mesma. E quando você substitui o 5 onde tem x, você tem aqui o resultado final da sua função. Vai ficar 2 vezes 5² menos 3 vezes 5 mais 4. Então, quando você faz esse cálculo, o resultado é 39. Logo, você tem que o limite de 2x² menos 3x mais 4, quando x tende a 5, é igual a 39, tá bom? Aqui, a gente tem outro exemplo de como aplicar também a propriedade. Aqui ele aplicou a propriedade do quociente, né? Ele colocou o limite dessa função aqui em cima e também colocou aqui embaixo. Então, ficou o limite de x² mais 2x² menos 1, quando x tende a menos 2, dividido por limite de 5 menos 3x, quando x tende a menos 2 também. Então, quando ele fez isso, ele restringiu, né, o cálculo dele. Aqui em cima ele consegue olhar só para essa função, embaixo ele olha só para essa função. E aí a gente consegue calcular de forma mais simples aí o nosso limite. Além disso, ele também usou a propriedade da soma e da subtração, né, dos limites. Ele colocou cada termo aqui e colocou o limite em cada termo desse aqui. Então, ficou limite de x² quando x tende a menos 2, mais o limite de 2x² quando x tende a menos 2, menos o limite de 1 quando x tende a menos 2. Tudo isso dividido por limite de 5 quando x tende a menos 2, menos o limite de 3x quando x tende também a menos 2. Note que todos esses limites eles vão tender para um mesmo valor, porque isso aqui que ele escreveu é a mesma coisa do que está aqui na frente. Ele só reescreveu de uma forma diferente para facilitar o cálculo dele, tá bom? Então, agora, quando ele substitui o menos 2, onde tem x, ele tem o seguinte resultado, ó. Menos 2 ao cubo mais 2 vezes menos 2² menos 1, dividido por 5 menos 3 vezes menos 2. E quando você faz esse cálculo, lembrando que é muito importante, quando você substituir o valor de x, você colocar entre parênteses, porque dá muita confusão isso aí. Ajuda a fazer o jogo de sinal, quem que está multiplicando, quem que está... Onde você tem que fazer jogo de sinal e etc. É muito importante fazer isso, para você não errar o final da equação, da função, tá bom?
Então, a resposta disso deu menos 1 sobre 11, tá bom? Aqui nós temos a aplicação de uma outra propriedade, que é a propriedade onde a gente tem uma potência. Aqui é limite de 5x mais 7 elevado a 4, quando x tende a menos 2. Então, como é que ele escreveu isso? Ele colocou o limite dentro aqui da função, ele restringiu o limite, né? E elevou tudo a 4. Então, ficou limite de 5x mais 7, quando x tende a menos 2, tudo isso elevado a 4, tá bom? E ainda mais, né, ele distribuiu também usando o limite da soma, né? E aí ficou limite de 5x quando x tende a menos 2, mais limite de 7 quando x tende a menos 2. Olha aqui o limite de uma constante aparecendo novamente. E ele elevou tudo isso a 4. Quando ele resolveu, ficou 5 vezes menos 2, lembrando que ele substituiu aqui menos 2 em x, tá? Então, ficou 5 vezes menos 2 mais 7, tudo isso elevado a 4. Aqui dentro deu menos 3 elevado a 4, que é igual a 81. Lembrando que todo número, quando é elevado a algum expoente par, ele vai dar positivo, tá bom? Isso é importante. Aqui você tem a aplicação da propriedade da raiz, né, de raiz. Aqui a gente tem o limite da raiz cúbica de x dividido por menos 7x mais 1, quando x tende a 4. O que ele fez? Para facilitar o cálculo dele, ele colocou a raiz cúbica para fora do limite e calculou o limite só da função, e depois sim ele resolveu com a raiz cúbica. E aí ficou mais simples de resolver, né? Então, ficou raiz cúbica do limite de x dividido por menos 7x mais 1, quando x tende a 4. Quando ele substituiu, né, o 4 onde tem x, você tem raiz cúbica de 4 dividido por menos 7 vezes 4 mais 1. Resolvendo esse cálculozinho, você tem raiz cúbica de 4 dividido por menos 27. Aqui ele usou aquela propriedade, de novo, da raiz, onde você pode, quando você tem a raiz de um quociente, você pode distribuir essa raiz em cima e embaixo, para facilitar também o seu cálculo. Então, aqui em cima ficou raiz cúbica de 4, e embaixo ficou raiz cúbica de menos 27. A gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3, e aí esse sinal ficou aqui fora. Então, o resultado ficou raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 4 dividido por 3, tá bom? E agora, só um segundo, a gente chega na parte das indeterminações em funções de limite. Geralmente, quando a gente se depara com algumas funções limite, quando a gente substitui aquele nosso valor de x na função, igual como a gente estava fazendo aqui, a gente pegava o valor para onde tende o x e substitui na função. E aí a gente encontra o valor do nosso limite. Mas, geralmente, quando a gente faz isso, geralmente a gente se depara com uma indeterminação. Aqui diz assim: a indeterminação no cálculo de limites ocorre quando o limite de uma função resulta em uma das expressões abaixo, do tipo 0 sobre 0, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, infinito dividido por infinito, 0 vezes mais ou menos infinito, porque aqui pode ser mais infinito e pode ser também menos infinito, por isso tem esse mais ou menos. Infinito elevado a 0, mais infinito menos mais infinito, e etc. Tem algumas outras, tá bom?
algumas outras indeterminações. E essa parte de infinito já entra na questão de limites no infinito, limites infinitos. Então, a gente pode trazer isso na próxima aula também, junto com limites laterais. Mas o que eu quero frisar aqui mais é essa questão da indeterminação. Quando você vai substituir o seu valor de x na sua função, você vai se deparar com esse tipo de indeterminação. E isso não pode acontecer. Isso quer dizer que a sua função limite ela não está definida. Então, você tem que fazer alguma coisa na sua função, tem que reescrever ela de alguma outra forma, usando algum método matemático, usando algum produto notável, alguma coisa do tipo, para você conseguir tirar a indeterminação da sua função, tá bom? E aqui eu trouxe algumas funções para mostrar para vocês como é que isso acontece. Aqui no item A, a gente tem essa função, da seguinte forma: o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Quando você vai substituir esse valor de x aqui na sua função, você vai ter uma indeterminação. Olha só, você pega o 1, né, coloca nos valores de x, então vai ficar 1 ao quadrado menos 1, e 1 dividido por 1 menos 1. Isso no final vai dar 0 sobre 0. Isso não pode acontecer porque é uma indeterminação. Então, você tem que achar um jeito, né? Você tem que olhar para a sua função, pensar um pouco e achar um jeito de definir essa função, de dar uma resposta aí para definir o seu limite, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Nós temos aqui, olhando para essa parte aqui de cima, a gente pode perceber que essa parte aqui de cima, ela pode ter vindo de um produto notável, tá? Qual produto notável? É aquele que é a diferença entre dois quadrados. O professor até falou a respeito de produtos notáveis na aula passada, e eu trouxe aqui para relembrar esse especificamente, tá? Quando você tem essa forma aqui, esse produto notável, que é a diferença entre dois quadrados, você pode resolver ele ou escrever ele dessa forma: a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, aqui a gente tem a parte, né, da nossa função, aqui em cima. E olhando, eu posso dizer que esse 1, ele pode ter um quadrado aqui. Porque 1 ao quadrado, ele é 1. Então, eu posso dizer que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Se eu tenho esse modelo aqui, eu tenho esse produto notável. Logo, eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Essa forma aqui de cima. Vai ficar como? Vai ficar x menos 1 vezes x mais 1, tá bom? E eu vou substituir esse valor aqui na minha função, no lugar desse aqui, que é o meu produto notável, tá bom? Agora, olhando para a nossa função, a gente já consegue encontrar um método para cancelar algum termo aí que está semelhante. Por exemplo, quando a gente trouxe para cá esses dois termos, a gente tem x menos 1 vezes x mais 1. Como a gente tem uma multiplicação bem aqui, a gente pode cancelar esses dois termos, olha, x menos 1 com x menos 1, tá bom? Quando acontece isso aí, sobra quem? O x mais 1. Agora sim, agora eu posso substituir o meu valor de x na minha função. E agora não dá mais a nossa indeterminação. Tá vendo? Mudou. Agora vai ficar limite de x mais 1, quando x tende a 1, é 2. Porque quando eu substituo 1 aqui no x, eu tenho que 1 mais 1 é igual a 2. Tá bom? Agora a gente já definiu a nossa função limite. E aí não tem mais a nossa indeterminação.
Aqui no item B, eu trouxe uma questão bem parecida com a outra, que é essa aqui, limite de 4 menos x ao quadrado dividido por 2 mais x, quando x tende a menos 2. Quando a gente substitui esse menos 2 na nossa função, ou seja, onde tem os nossos valores de x, quando a gente substitui, a gente tem novamente uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Nós temos 4 menos 2 ao quadrado, dividido por 2 mais menos 2. Aqui em cima vai dar 4 menos 4, embaixo 2 menos 2. Tá bom? E aí a gente tem zero sobre zero. E agora, o que a gente vai fazer? Olhando bem para essa parte aqui da nossa função, para essa parte de cima, a gente consegue observar também um produto notável, o mesmo produto notável da outra função, tá? Que é a diferença entre dois quadrados. Como assim? Eu peguei aqui, olha, o 4 menos x ao quadrado, e eu posso dizer que esse 4, ele veio de um 2 ao quadrado, tá bom? Então eu coloquei 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Se a gente resolver aqui, ó, esse termozinho, 2 ao quadrado, a gente volta para cá, para 4 menos x ao quadrado. Então, a gente só reescreveu a nossa parte de cima da função, tá bom? Então, como a gente tem aqui, a gente consegue se deparar aqui com a diferença entre dois quadrados, a gente pode escrever essa parte aí da nossa função dessa forma, como produto notável. 2 menos x vezes 2 mais x. Então, eu trago esse termo para cá, ó. Trago ele para cá, e agora eu consigo cancelar aí com a parte de baixo da minha função, porque agora a gente já tem um termo em comum para cancelar aqui. A gente tem uma multiplicação bem aqui, lembrando que se fosse uma soma e tivesse aqui ou uma subtração, a gente não poderia cancelar esses termos, tá bom? Só pode cancelar quando tem uma multiplicação. Então, como a gente tem uma multiplicação, eu posso cancelar o 2 mais x com 2 mais x. Fica dessa forma. Sobra limite de 2 menos x quando x tende a menos 2. Agora, substituindo o meu x, o meu menos 2 no valor no x da minha função, a gente tem 2 menos menos 2. Menos com menos é mais, logo 2 mais 2 é 4. E agora a gente conseguiu definir a nossa função limite. Aqui no item C, a gente tem um item diferente aqui. Aqui a gente não tem um produto notável, mas nessa função, limite de x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x dividido por x ao cubo mais 3x, quando x tende a zero. Quando você substitui o valor de zero na sua função, você tem também uma indeterminação no final. Você vai ter uma indeterminação do tipo zero sobre zero, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui? Olhando para a sua função, você pode perceber que o x, ele se repete em todos os termos dessa função, ó. Dessa aqui de cima primeiro. Você tem x aqui e x aqui também. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar esse x em evidência. Ele pode ficar em evidência aqui, tá bom? Então, quando eu coloco em evidência, é o mesmo que como se eu pegasse esse x e dividisse pelos termos da minha função. Da seguinte forma, x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x vai ficar x. E 2x dividido por x vai sobrar o 2, tá bom? Se você multiplicar esses termos aqui, ó, por esse x, você vai voltar aqui para cima. Então, você só achou um método de escrever a sua função diferente, tá bom? Aqui embaixo, a mesma coisa. Você tem x se repetindo nos dois termos. Olha. Você tem x aqui, x ao cubo,
mais 3x. Então, você pode colocar um x em evidência. Colocando o x em evidência, você tem x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. 3x dividido por x, 3, tá bom? Agora, como você colocou em cima e embaixo x em evidência, você pode cancelar esse x, tá? Então, fica assim, ó, cancelando esse x, você sobrou só o que está aqui dentro, ó. Limite de x ao quadrado mais x mais 2, dividido por x ao quadrado mais 3, quando x tende a zero. Quando você substitui o zero na sua função, agora você tem o valor de 2 sobre 3, ó. 0 ao quadrado mais 0 mais 2, dividido por 0 ao quadrado mais 3. Agora você tem um valor que define a sua função limite, 2 sobre 3, tá bom? Aqui no item D, a gente tem o limite de x ao cubo menos 1, dividido por 5x menos 5, quando x tende a 1. Mesma coisa, quando você for substituir o seu valor de x na função, você vai ter uma indeterminação, tá? Do modelo 0 sobre 0. Então, o que você vai fazer? Olhando para essa parte superior aqui da função, você consegue perceber que ele veio também de um produto notável. Esse produto notável é parecido com a diferença entre dois quadrados, mas dessa vez é ao cubo, tá bom? Então, olha, esse produto notável, ele diz assim, que quando você tem A ao cubo menos B ao cubo, você pode resolver ele ou escrever ele dessa forma aqui, ó. A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, quando a gente olha para essa parte superior aqui da nossa função, eu posso dizer que o 1 veio desse produto notável, porque 1 ao cubo é 1 também. Então, eu posso escrever ele da seguinte forma, x ao cubo menos 1 ao cubo. Logo, ele vai ser escrito dessa forma, ó, x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Porque o x ele vai ser o nosso A e o 1 vai ser o nosso B, tá bom? E eu vou pegar esse termo aqui todo e vou substituir aqui em cima, vou colocar aqui em cima da minha função, para substituir essa parte aqui. E embaixo? Embaixo a gente até então não tem nada semelhante para cancelar, mas a gente pode notar que a gente tem um valor que ele é semelhante nesses dois termos aqui, que é o número 5. Quando eu coloco o 5 em evidência, aqui, ó, coloquei ele em evidência, eu vou achar o nosso termo semelhante. Vou fazer da seguinte forma, 5x dividido por 5 vai ser x, ó, e 5 dividido por 5, 1. E o menos que já está aqui na função. Agora, como a gente colocou em evidência, nós temos agora um termo que a gente pode cancelar para que a nossa indeterminação não apareça mais. Então, fica assim, ó. O x menos 1, vou cortar com x menos 1 aqui de cima. Lembrando que é uma multiplicação que a gente tem aqui, então a gente pode fazer isso. Sobrou quem? Limite de x ao quadrado mais x mais 1, porque, ó, eu fiz aqui essa conta, né? 1 vezes x é x e 1 ao quadrado é 1, tá bom? E aqui embaixo sobrou 5, tá? Quando x tende a zero. E agora, quando a gente substitui o zero na nossa função, onde tem x, nós temos 1 sobre 5. E agora a gente tem um valor definido para a nossa função limite. Aqui nós temos, eu acho que esse é o último exemplo que eu trouxe, quando nós temos um radical. Na verdade, quando a gente tem uma raiz aqui no meio, o que a gente faz? Da mesma forma, essa função limite, ela não está definida. Então, quando eu substituo o valor de x na minha função, eu vou ter uma indeterminação, tá?
essa função é limite de 5 menos raiz de x dividido por 25 sobre x. Desculpa, dividido por 25 menos x. E quando a gente substitui o valor de 25, vai ficar 5 menos raiz quadrada de 25, dividido por 25 menos 25. Isso vai dar 0 sobre 0, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aí? Quando você tem um termo onde tem uma raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, mas normalmente uma raiz quadrada, você vai pegar esse termo e vai multiplicar por esse termo que tem a raiz, por exemplo. Aqui você tem 5 menos a raiz de x, então você vai multiplicar por 5 mais a raiz de x dividido por 5 mais a raiz de x. Você vai multiplicar em cima e embaixo por esse mesmo termo. Porém, você vai mudar o sinal, tá bom? Quando você faz isso, você está só um método de você reescrever a sua função. Por quê? Se eu pegar 5 mais raiz de x e dividir por 5 mais a raiz de x, isso aqui vai dar 1. Então, a gente vai voltar para cá, para a nossa função inicial, tá bom? Mas como o objetivo aqui é achar alguém para cancelar, para poder sumir a nossa indeterminação, a gente vai fazer da seguinte forma. Quando eu multipliquei aqui o menos 5 menos raiz de x vezes 5 mais a raiz de x, a gente acaba caindo no produto notável também, que é esse aqui, ó. A diferença entre dois quadrados. Porém, a gente tem aqui como se fosse ele de trás para frente, né? Porque a gente estava indo daqui e substituindo por esse. Agora a gente tem esse termo e vai substituir por esse aqui, tá bom? Isso olhando só na parte de cima da nossa função, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 5 menos raiz de x vezes 5 mais a raiz de x. Quando a gente tem esse modelo aqui, é a mesma coisa que esse aqui, ó. Mesma coisa. O 5 é o nosso A e a raiz de x é o nosso B, tá bom? Então, a gente pode escrever esse nosso termo aqui dessa forma aqui, como um produto notável. Então, vai ficar como 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de x ao quadrado, tá bom? Então, eu vou pegar esse termo aqui e vou colocar aqui embaixo, porque quando eu resolvo isso aqui, é a mesma coisa que essa parte aqui, tá? E a parte de baixo? A parte de baixo a gente repete ela aqui, tá bom? Só repetir, 25 menos x vezes, porque a gente tem um vezes aqui, ó, vezes 5 mais raiz de x, tá? Quando você tem esse termo aqui, você pode resolver essa parte aqui, ó. 5 ao quadrado é 25, e quando você tem a raiz quadrada de um valor elevado ao quadrado, você pode cancelar esse quadrado com a raiz. Vai ficar da seguinte forma, ó. Você vai cancelar esse quadrado com a raiz, e você tem o limite de x, o limite de 25 menos x, dividido por 25 menos x vezes 5 mais a raiz de x, tá bom? Porque aqui, olha, na parte do numerador, a gente cancelou o quadrado com a raiz, e aqui a gente resolveu, tá bom? E o denominador permaneceu o mesmo, porque até então a gente ainda não encontrou algum termo aí, algum dos termos para cancelar, tá bom? Então, aqui, olha, aqui agora, como a gente já resolveu aqui o nosso numerador, agora a gente já tem o termo semelhante que a gente pode cancelar, ó. 25 menos x dividido por 25 menos x vezes 5 mais raiz de x. Eu posso cancelar esse 25 menos x com 25 menos x. Olha como vai ficar. Aqui em cima vai sobrar o 1, né? Porque tem um 1 aqui. E aqui embaixo fica, né, no caso no denominador, fica 5 mais a raiz de x, tá bom? Então, como é que vai ficar a nossa função limite? Vai ficar o limite de 1
dividido por 5 mais a raiz de x, quando x tende a 25. Tá? E agora sim, quando a gente substitui o nosso valor aqui para onde tende o nosso x na função, nós temos 1 sobre 5 mais a raiz de 25. A gente sabe que a raiz de 25 é 5, então vai ficar 5 mais 5 igual a 10. Logo, a nossa função agora foi definida como 1 sobre 10, tá bom? Então, gente, fechando aqui essa parte introdutória sobre limite, eu trouxe aqui esse exercício. E aqui eu trouxe dois livros que eu gosto bastante, caso vocês tenham curiosidade aí, para dar uma lida, para dar uma olhada sobre limite também, sobre o que vocês vão ver em cálculo 1. Esses dois livros são muito bons, esse aqui é o Cálculo, do Stuart, e esse aqui é o Leitores. São os livros que eu uso bastante, que eu gosto bastante, tá? E é isso.